Carl Jung é uma das figuras mais profundas e influentes da psicologia. As teorias que desenvolveu para compreender a complexidade da alma e da mente humanas continuam a ser válidas em muitas áreas hoje em dia. As obras de Carl Jung oferecem uma abordagem profunda à compreensão da psicologia humana, particularmente através de conceitos como o subconsciente, os arquétipos e o inconsciente coletivo. Os eventos recorrentes são uma das áreas mais importantes em que Jung examinou a estrutura psicológica. Carl Jung defende que tais acontecimentos são um reflexo de processos emocionais profundos no subconsciente das pessoas, dos quais estas muitas vezes não têm consciência. Neste vídeo, falaremos sobre o significado oculto dos acontecimentos recorrentes na sua vida. Afirma que quando as pessoas repetem frequentemente acontecimentos semelhantes nas suas vidas, esses acontecimentos servem, na verdade, para trazer à tona conflitos não resolvidos, emoções reprimidas ou medos no subconsciente. Segundo Jung, os acontecimentos recorrentes nas nossas vidas são uma espécie de mensagem psicológica. Estas mensagens visam contribuir para o desenvolvimento espiritual do indivíduo e, por isso, defendem que os acontecimentos recorrentes não são meras coincidências. As nossas mentes contêm uma espécie de arquivo das nossas experiências. À medida que as cargas emocionais e as experiências do passado se acumulam neste arquivo, começamos a experienciar eventos semelhantes. Estas repetições, de certa forma, obrigam-nos a confrontar conscientemente este arquivo. Jung afirma que, ao tentar compreender estas repetições, o indivíduo pode resolver os seus conflitos internos e alcançar uma maturidade espiritual mais profunda. No entanto, a frequência e a intensidade dos eventos recorrentes sinalizam frequentemente um ponto de viragem significativo no percurso do desenvolvimento de uma pessoa. Jung realça que a compreensão do significado destas repetições é muito importante para a saúde psicológica e para o equilíbrio de uma pessoa, na criação de uma consciência interior. Neste sentido, os acontecimentos recorrentes não devem ser encarados como meras coincidências ou azar. Pelo contrário, cada repetição oferece uma oportunidade que serve para despertar a mente consciente e estabelecer uma ligação mais profunda com o nosso mundo interior. Esta perspectiva de Jung fornece uma ótima orientação para que os indivíduos se compreendam melhor, descubram os seus limites psicológicos e melhorem a sua saúde mental. Os eventos recorrentes, como os indicadores, constituem os pilares das medidas a tomar para melhorar a saúde psicológica e emocional. Uma das mais importantes contribuições de Carl Jung para a psicologia é o seu exame aprofundado do conceito de subconsciente. Jung sugere que só podemos ver a superfície da nossa consciência, mas os verdadeiros poderes e influências estão escondidos no nosso subconsciente. O subconsciente é a soma de emoções, pensamentos, desejos e memórias que o indivíduo esconde e reprime sem se aperceber. Esta funciona como uma força da qual a pessoa não tem consciência na sua vida diária, mas que direciona o seu comportamento, pensamento e sentimentos. Segundo Jung, o subconsciente é uma parte importante da estrutura da personalidade e transporta traços de experiências passadas, traumas e emoções reprimidas do indivíduo. Portanto, o subconsciente surge como um poderoso fator que molda o comportamento de uma pessoa. Segundo Jung, os eventos recorrentes são uma forma de a mente subconsciente comunicar com a mente consciente. Uma pessoa vivencia determinados acontecimentos repetidamente ao longo da sua vida. Estes acontecimentos estão geralmente relacionados com uma experiência traumática passada ou com um conflito interno não resolvido. A mente subconsciente repete os mesmos acontecimentos para exteriorizar e processar estas situações não resolvidas. Estas repetições, no entanto, passam muitas vezes despercebidas à mente consciente, porque, embora a pessoa experimente estes acontecimentos como semelhantes à superfície, não consegue compreender o seu verdadeiro significado ou ligação a nível interno. A repetição confronta o indivíduo com estas situações reprimidas ou não resolvidas no subconsciente, revelando assim
conteúdos emocionais que a pessoa não tinha percebido ou aceite anteriormente. A mente subconsciente utiliza a repetição como uma espécie de aviso. Quando uma pessoa encontra repetidamente o mesmo tipo de relação, evento ou situação na sua vida, isto pode ser visto como um esforço do subconsciente para consciencializar o indivíduo sobre este problema e produzir uma solução interna. Carl Jung diz que a mente subconsciente tenta fazer com que o indivíduo confronte estas feridas internas o mais rapidamente possível, repetindo estas mensagens. Compreender o significado psicológico dos acontecimentos recorrentes faz, segundo Jung, parte do desenvolvimento individual. As repetições do subconsciente são oportunidades para resolver os conflitos internos. Quando uma pessoa resolve o significado destes acontecimentos recorrentes, o processo pode criar uma espécie de liberdade interior. A repetição permite limpar os vestígios do passado, ultrapassar as próprias barreiras emocionais e psicológicas e alcançar um equilíbrio interior mais saudável. Isto também permite que as pessoas se conheçam mais profundamente. Segundo Jung, as repetições da mente subconsciente fornecem um guião para encontrar a identidade e a alma individual. Se alguém se esforça por compreender este processo e decifrar o seu significado interno, estas repetições tornam-se oportunidades. Abrem portas para se libertar das correntes do passado. A principal razão pela qual os mesmos acontecimentos se repetem é a tentativa do subconsciente de expressar traumas e cargas emocionais não resolvidas. Estas repetições convidam a pessoa a fazer uma viagem ao seu mundo interior, a confrontar emoções reprimidas e a encontrar a sua própria identidade. As teorias psicológicas de Jung mostram que descobrir o significado de acontecimentos recorrentes abre caminho para que o indivíduo ganhe consciência interior e, por fim, sofra uma transformação espiritual. Nas suas teorias desenvolvidas para compreender a complexidade da psique humana, Carl Jung não só examinou o conceito do subconsciente a um nível individual, como também enfatizou a importância do inconsciente coletivo. O inconsciente coletivo refere-se a uma estrutura mental comum, que é a acumulação de toda a história humana, para além das experiências pessoais e dos processos subconscientes. Segundo Jung, não só cada pessoa tem o seu próprio inconsciente individual, como também existe um inconsciente universal, partilhado com toda a humanidade. Neste inconsciente coletivo, existem vestígios de experiências comuns da humanidade, mitos, lendas, acontecimentos históricos e processos evolutivos. Este conceito é central nas teorias psicológicas de Jung, porque o comportamento humano é moldado pela influência do inconsciente coletivo. A característica mais fundamental do inconsciente coletivo é que é alimentado não apenas pelas experiências de vidas individuais, mas pelas experiências históricas comuns de toda a humanidade. Isto é como um legado inconsciente transmitido geneticamente. Jung descreve o conteúdo deste inconsciente coletivo com símbolos universais chamados arquétipos. Os arquétipos são imagens abstratas e simbólicas partilhadas por toda a humanidade e residem no inconsciente, determinando temas e padrões recorrentes na vida de uma pessoa. Os arquétipos existem independentemente da experiência consciente direta, e os indivíduos percepcionam o mundo através destes símbolos. Embora as pessoas vivam conscientemente experiências únicas sob a influência de arquétipos, estas experiências transportam frequentemente traços do inconsciente coletivo. Segundo Carl Jung, os arquétipos moldam não só a vida dos indivíduos, mas também o comportamento das sociedades e das culturas. Os mitos, as lendas, as religiões e os contos populares na história da humanidade são manifestos do inconsciente coletivo. Estas imagens universais aparecem como expressões de experiências humanas comuns. Por exemplo, o arquétipo do herói simboliza os valores culturais de uma sociedade e a forma como os indivíduos lidam com os desafios que enfrentam. Da mesma forma, o arquétipo da maternidade está ligado a profundos insights humanos sobre o cuidado e a compaixão, e este arquétipo
vive de uma forma específica dentro do mundo interior de cada indivíduo. A influência do inconsciente coletivo desempenha um papel decisivo não só na vida psíquica dos indivíduos, mas também no desenvolvimento das sociedades. Os acontecimentos recorrentes na vida de uma pessoa podem ser versões destes arquétipos coletivos que tomaram forma através de experiências individuais. À medida que cada indivíduo faz a sua própria viagem num mundo onde vive sob a influência do inconsciente coletivo, ele ou ela confronta estas imagens universais e tenta dar-lhes sentido. Carl Jung encoraja o indivíduo a ver-se como parte de uma estrutura maior no inconsciente coletivo durante este processo. Uma pessoa pode procurar um significado mais profundo, não só dentro dos limites do seu mundo pessoal, mas também conectando-se com toda a humanidade. O papel do inconsciente coletivo forma o cruzamento da natureza universal da psique humana e da psicologia individual. Carl Jung sublinha que compreender os efeitos do inconsciente coletivo no desenvolvimento espiritual de cada indivíduo ajudará a criar uma consciência interior mais ampla. Os acontecimentos recorrentes não são apenas um reflexo de um processo psicológico pessoal, mas também momentos em que os arquétipos no inconsciente coletivo se cruzam com a vida individual. Esta compreensão permite à pessoa explorar sua viagem interior com um significado mais profundo e compreender-se melhor num contexto universal. Um dos pilares das teorias psicológicas de Carl Jung é o conceito de arquétipos. Os arquétipos são símbolos universais e primitivos localizados no inconsciente coletivo. Carl Jung define os arquétipos como reflexos das experiências e emoções mais profundas e antigas da história da humanidade. Estes símbolos existem como linguagem comum, não só no subconsciente dos indivíduos, mas também em todas as sociedades e culturas. Os arquétipos representam os aspectos mais fundamentais da psique humana, as suas experiências e lutas vitais, e por isso estão no centro dos acontecimentos recorrentes. Cada arquétipo desempenha um papel específico no mundo interior humano e está diretamente ligado aos temas fundamentais que os indivíduos encontram durante o seu desenvolvimento espiritual. Os arquétipos não estão diretamente ligados às nossas experiências individuais, mas a uma experiência universal mais profunda. Segundo Carl Jung, estes símbolos podem não ser facilmente reconhecidos pela mente consciente, mas persistem poderosamente nas profundezas do inconsciente coletivo. Quando as pessoas encontram diferentes acontecimentos e pessoas nas suas vidas, ficam sob a influência desses arquétipos. Os arquétipos são geralmente reflexos de determinados processos da vida e simbolizam conflitos internos, processos emocionais e transformações psicológicas dos indivíduos. Por exemplo, o envolvimento recorrente de uma pessoa no mesmo tipo de relação pode ser moldado pela influência de figuras arquetípicas nessas relações, particularmente temas como o amor ou o apego. Carl Jung afirma que os arquétipos fazem parte de uma experiência humana maior e, por isso, têm semelhanças entre culturas. Muitas culturas retrataram figuras arquetípicas de diferentes formas na sua mitologia, religião e contos populares. Mas, fundamentalmente, estas figuras representam aspectos universais e imutáveis da natureza humana. Segundo Carl Jung, o arquétipo materno não se limita à maternidade biológica. Representa também a capacidade de amor e compaixão dentro do indivíduo. A mãe simboliza também a necessidade de nutrição e de desenvolvimento do mundo interior. Muitas pessoas encontram temas recorrentes nas suas vidas em relação à figura materna. Por vezes, isto pode estar associado a uma mãe biológica e, por vezes, a uma figura carinhosa, protetora e cuidadosa nas suas vidas. O arquétipo da mãe representa, geralmente, as necessidades emocionais de uma pessoa, a sua busca por segurança e a sua necessidade de ser alimentada com amor. A sombra é muitas vezes vista como os aspectos mais sombrios de uma pessoa, mas, segundo Jung, estes aspectos também fazem parte da personalidade e negá-los ameaça a integridade psíquica da pessoa. A sombra simboliza as emoções reprimidas, os medos, a culpa e os conflitos interiores da pessoa.
As pessoas encontram esta figura sombria de vez em quando na vida e é geralmente uma expressão de conflitos internos. Os eventos recorrentes podem ser um sinal de que uma pessoa precisa de reconhecer e aceitar estes aspectos sombrios. Jung realça que aceitar a sombra é um passo importante no processo de maturação psicológica do indivíduo. Os arquétipos são símbolos que são eficazes não só a nível pessoal, mas também cultural. Um tema ou figura frequentemente visto numa sociedade é um reflexo do inconsciente coletivo dessa sociedade. Por exemplo, os temas do heroísmo e do sacrifício aparecem na mitologia e nos contos populares de muitas culturas. Ao interagir com estes arquétipos culturais, os indivíduos procuram significado nas suas próprias vidas através destes símbolos. Assim, os arquétipos estão interligados não só com os processos psicológicos individuais, mas também com as estruturas sociais. Segundo Carl Jung, a influência dos arquétipos vai para além da mente consciente humana. Os arquétipos estão localizados profundamente no subconsciente, e quando uma pessoa encontra repetidamente temas semelhantes na sua vida, isso pode ser visto como uma tentativa do subconsciente de guiar a pessoa com estes símbolos universais. Cada evento recorrente pode ser moldado pela influência de um arquétipo. E esse arquétipo pode ser um símbolo que leva o indivíduo numa viagem de desenvolvimento espiritual. Jung defende que os arquétipos ajudam os indivíduos a compreender o seu mundo interior e a analisar as repetições e os acontecimentos das suas vidas. Carl Jung afirma que a dinâmica entre a mente consciente e a mente subconsciente é de grande importância para a compreensão da psicologia humana. Estas duas camadas da mente interagem entre si, e a tensão entre elas afeta profundamente a saúde psicológica e o desenvolvimento espiritual do indivíduo. Quando Carl Jung examinou estas dinâmicas, descobriu que, embora a mente consciente seja influente na nossa vida diária, a mente subconsciente ou inconsciente desempenha um papel muito mais profundo. O submente surge como uma área da qual a mente consciente não tem consciência, mas que molda todos os nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. A interação entre estas duas camadas da mente pode provocar o surgimento de conflitos internos e a ocorrência de eventos recorrentes. Os conflitos internos surgem de tensões entre os desejos da mente consciente e os desejos profundos, por vezes reprimidos, da mente inferior. A mente consciente funciona como o centro dos pensamentos, sentimentos e ações de que uma pessoa tem consciência. Na vida cotidiana, as pessoas agem principalmente com as suas mentes conscientes, estabelecem objetivos, fazem planos e respondem ao ambiente. Esta camada da mente inclui o pensamento racional, a lógica e a percepção consciente. No entanto, a mente consciente nem sempre é capaz de compreender todos os processos psicológicos de uma pessoa. Jung afirma que a mente consciente tem muitas vezes uma perspectiva limitada e pode ignorar os desejos, medos e traumas mais profundos e inconscientes de uma pessoa. Portanto, quando uma pessoa está conscientemente a tentar atingir determinados objetivos na sua vida, a mente inferior pode emergir como uma força profunda que bloqueia esses esforços. A função da mente subconsciente ou inconsciente é dirigir processos internos que a mente consciente não consegue aceder e controlar. Segundo Jung, o conteúdo do inconsciente molda as respostas emocionais, psicológicas e até físicas dos indivíduos. Carl Jung descreve estes conflitos como sombras. Todos os desejos e emoções que a mente consciente não aceita, suprime ou rejeita, acumulam-se na mente subconsciente e manifestam-se na vida do indivíduo. Os conflitos entre a mente consciente e a mente subconsciente manifestam-se frequentemente, como eventos e situações recorrentes na vida de uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa pode desejar conscientemente um certo tipo de relacionamento e tentar formar um vínculo saudável, mas medos ou traumas reprimidos na mente subconsciente podem levar a pessoa a cometer os mesmos erros. Carl Jung vê o surgimento de tais conflitos como uma etapa no desenvolvimento psicológico do indivíduo. A mente inferior tende a trazer à tona questões não resolvidas
e feridas das quais a mente consciente desconhece. Mergulhar nas profundezas dos conflitos interiores e confrontá-los é um passo importante no processo de amadurecimento espiritual do indivíduo. Segundo Jung, a resolução destes conflitos desempenha um papel importante na viagem do indivíduo para a completude ou integração. Integração significa estar em harmonia com os aspectos conscientes e inconscientes de uma pessoa. Carl Jung defende que a saúde psicológica de uma pessoa se baseia no funcionamento harmonioso destas duas camadas da mente. Para que uma pessoa resolva os seus conflitos internos, as barreiras entre a sua mente consciente e a sua mente subconsciente devem ser eliminadas. Tomar consciência dos conflitos e desarmonias entre a mente consciente e a mente subconsciente permite à pessoa compreender-se mais profundamente. Jung afirma que esta consciência pode criar uma transformação significativa na vida de um indivíduo. Este processo é uma forma de uma pessoa se conhecer e aceitar as suas emoções e desejos reprimidos. Mas esta não é apenas uma resolução temporária de conflitos superficiais. É também um passo permanente para garantir a integridade psicológica do indivíduo. A mente inferior transcende os limites da mente consciente e leva o indivíduo a um nível mais elevado de consciência interior. As teorias de Carl Jung enfatizam como encontrar o equilíbrio entre estas duas camadas da mente. É fundamental para o desenvolvimento espiritual de um indivíduo. Tomar consciência dos conflitos internos, ser capaz de os resolver e garantir a harmonia entre a mente consciente e a mente subconsciente torna o indivíduo um ser mais integrado. Carl Jung defende que o conceito de complexos tem um lugar importante nas profundezas da psicologia humana e que estes complexos moldam os acontecimentos recorrentes na vida de um indivíduo e os significados ocultos nas relações. Os complexos podem ser definidos como estruturas psicológicas que se localizam no inconsciente da pessoa, são geralmente muito intensas emocionalmente e são alimentadas por conflitos internos. Segundo Jung, estes complexos surgem geralmente de experiências de infância do indivíduo, de traumas reprimidos ou de pressões sociais. Quando a mente consciente das pessoas tenta confrontar estas complexidades, estas evitam-nas ou negam-nas frequentemente. No entanto, os complexos exercem uma forte influência no subconsciente, que se manifesta nas relações do indivíduo e em acontecimentos recorrentes na vida. No centro dos complexos estão os traumas passados do indivíduo, as feridas emocionais não resolvidas e as emoções reprimidas. Os complexos oferecem uma oportunidade para o indivíduo transcender o passado num ponto em que a sua consciência pessoal aumenta. Quando uma pessoa se apercebe das suas complexidades, pode enfrentá-las. E este confronto pode desencadear uma profunda transformação no seu mundo interior. No entanto, os complexos operam frequentemente fora dos limites da mente consciente de uma pessoa, tornando-os difíceis de reconhecer e resolver. As situações e os acontecimentos recorrentes nos relacionamentos são moldados pela influência de complexos. As pessoas podem reviver padrões de relacionamentos semelhantes por causa destes complexos no seu subconsciente. Embora uma pessoa queira conscientemente ter um relacionamento saudável e satisfatório, estas complexidades na sua mente subconsciente podem fazê-la reagir de forma diferente. Por exemplo, se uma pessoa desenvolveu medo do compromisso devido a um trauma familiar passado, esse medo pode vir ao de cima, quando se inicia um novo relacionamento. Carl Jung sugere que os complexos escondem um tipo de conhecimento esquecido nas profundezas da psique humana. Os complexos são moldados não só pelo indivíduo, mas também pela influência do inconsciente coletivo. As tradições familiares, os códigos culturais e os valores impostos pela sociedade podem afetar o funcionamento dos complexos. Por exemplo, dentro de uma cultura específica, pode haver uma forte pressão sobre a forma como os indivíduos se devem comportar nas relações românticas. Estas pressões podem criar caos no mundo interior dos indivíduos, e este caos pode desencadear acontecimentos recorrentes nas relações.
Sob a influência destas pressões culturais e sociais, as pessoas podem negar conscientemente feridas e traumas passados, mas esta negação toma forma como complexos no subconsciente. Reconhecer e resolver complexidades é um passo importante na jornada de amadurecimento espiritual de uma pessoa. Carl Jung afirma que os complexos são obstáculos no caminho de uma pessoa para a integração psicológica. No entanto, estes obstáculos, quando enfrentados corretamente, criam uma oportunidade de crescimento e transformação interior. Enfrentar as complexidades permite que a pessoa faça as pazes com o seu passado, compreenda os seus traumas e se torne livre. Este processo ajuda também a pessoa a desenvolver uma abordagem mais saudável e consciente em relação aos seus relacionamentos. Os complexos desempenham um papel fundamental na compreensão da dinâmica psicológica profunda por detrás dos acontecimentos recorrentes. A resolução de complexos pode tornar o indivíduo num ser mais integrado, não só pessoalmente, mas também no contexto social. Uma das mais importantes contribuições de Carl Jung para a psicologia é o conceito de sombra. A sombra é um símbolo de todas as características e emoções pessoais que o indivíduo conscientemente rejeita, reprime ou tem dificuldade em aceitar. Segundo Jung, a sombra é uma parte fundamental da constituição psicológica de uma pessoa e geralmente inclui aspectos do indivíduo que ela não gosta e considera negativos. No entanto, estes traços negativos não só se tornam parte da identidade de um indivíduo, como também constituem a raiz de eventos recorrentes no seu desenvolvimento pessoal e relacionamentos. O conceito de sombra de Carl Jung desempenha um papel fundamental na compreensão e resolução dos conflitos internos de um indivíduo. A sombra é a figura arquetípica que mantém a pessoa num vazio espiritual, que a pessoa reprime e não ousa confrontar com a mente consciente. Segundo Jung, sem reconhecer e aproximar-se desta sombra, uma pessoa não pode atingir um estado psicológico totalmente integrado e saudável. A mente consciente é a estrutura mental que permite ao indivíduo viver em harmonia com os valores aceites pela sociedade e é moldada de acordo com as normas sociais. No entanto, esta estrutura por vezes não reflete totalmente a realidade interior do indivíduo. As pessoas podem rejeitar certos sentimentos, pensamentos ou tendências devido à pressão da sociedade, das suas famílias ou de si próprias. Estes aspectos rejeitados são excluídos da mente consciente e empurrados para o inconsciente. Mas estas características reprimidas continuam a viver no mundo interior da pessoa, continuando a sua existência sem serem expressas exteriormente. Segundo Carl Jung, estas partes empurradas para o inconsciente transformam-se em sombra com o tempo e perturbam o equilíbrio espiritual do indivíduo, provocando conflitos internos. O indivíduo não pode amadurecer psicologicamente sem aceitar e confrontar a sua sombra. Negar a sombra faz com que a pessoa se envolva numa luta interna constante, que muitas vezes se manifesta como acontecimentos negativos recorrentes na sua vida. Jung defende que um dos pilares do desenvolvimento individual é ser capaz de olhar para a própria sombra, aceitá-la e aprender com ela. Reconhecer a sombra permite à pessoa fazer as pazes com o seu lado obscuro interior e, assim, mudar as situações negativas recorrentes na sua vida. Confrontar sombras não só melhora a saúde psicológica individual, como também pode transformar as relações de alguém com o ambiente, porque a sombra afeta não só o próprio indivíduo, mas também a sua abordagem ao mundo, às pessoas e aos relacionamentos. Os ciclos negativos recorrentes nos relacionamentos são muitas vezes um reflexo destes conteúdos sombrios reprimidos e inconscientes. Carl Jung afirma que a sombra é muitas vezes ignorada pela mente consciente, mas continua a existir ao longo do tempo sem ser expressa. Os acontecimentos recorrentes na vida de uma pessoa estão diretamente relacionados com a sua sombra. Outra dinâmica importante por detrás dos acontecimentos recorrentes é a forma como uma pessoa lida com a sua própria sombra. Jung afirma que as formas como a sombra aparece dependem da forma como o indivíduo reprime,
e esconde a sombra. Suprimir a sombra não significa destruí-la. Pelo contrário, faz com que apareça com mais força. Quando uma pessoa nega continuamente a sua sombra, estas emoções e pensamentos reprimidos criam uma espécie de tensão. Esta tensão desequilibra psicologicamente o indivíduo e constitui a base para conflitos recorrentes e negatividades nas relações no mundo exterior. No entanto, reconhecer a sombra e torná-la consciente liberta essa tensão e liberta o indivíduo psicologicamente. Em última análise, o conceito de sombra de Jung ajuda-nos a compreender não só como um indivíduo confronta os seus aspectos obscuros internos, mas também como esse confronto transforma as relações no mundo exterior. A sombra é a acumulação de características que foram rejeitadas, reprimidas ou excluídas pela mente consciente, e estas características constituem a base para acontecimentos negativos recorrentes na vida do indivíduo. Reconhecer a sombra, aceitá-la e fazer as pazes com ela, é um dos passos fundamentais no processo de amadurecimento espiritual de um indivíduo. Este processo não só estabelece um equilíbrio no mundo interior da pessoa, como também torna as suas relações no mundo exterior mais saudáveis. Segundo Carl Jung, compreender a sombra permite ao indivíduo compreender-se a si próprio e ao mundo que o rodeia mais profundamente. No mundo da teoria psicológica de Carl Jung, a relação entre os acontecimentos recorrentes e o crescimento pessoal é central nos processos de maturação individual e de integração psicológica. A repetição é um fenômeno no qual certos temas, relações ou acontecimentos se repetem repetidamente na vida de um indivíduo. Estas repetições ocorrem geralmente como reflexo de um problema não resolvido ou de um trauma profundo no subconsciente que o indivíduo não consegue compreender conscientemente. Segundo Carl Jung, estes acontecimentos recorrentes nas nossas vidas não são meras coincidências, mas, na verdade, transportam um significado que precisa de ser resolvido no mundo interior de cada um. Cada repetição é também um aviso. Assim, a pessoa deve compreender estes ciclos na sua vida e prestar atenção aos seus conflitos internos. Este processo oferece uma oportunidade para um tipo de despertar espiritual e crescimento pessoal. Jung realça que as repetições devem ser resolvidas através da percepção consciente, porque cada repetição é uma etapa da viagem interior do indivíduo e é necessária para que este atinja uma maior integridade psicológica. Para compreender a ligação entre as repetições e o desenvolvimento pessoal, é necessário primeiro examinar cuidadosamente os conceitos de inconsciente e consciência pessoal de Carl Jung. Segundo Carl Jung, o inconsciente não contém apenas pensamentos e emoções rejeitadas ou reprimidas, mas é também moldado pela influência das estruturas psicológicas mais profundas do indivíduo, o inconsciente coletivo. Os arquétipos localizados no inconsciente são símbolos e forças importantes que simbolizam acontecimentos recorrentes na vida do indivíduo. A repetição, tal como a função de espelho, proporciona ao indivíduo a oportunidade de se ver mais profundamente. Cada repetição oferece uma reflexão, mas essa reflexão torna-se um pouco mais clara de cada vez. Quando uma pessoa se depara com uma situação pela primeira vez, pode ser difícil compreendê-la. No entanto, quando a mesma situação se repete ao longo do tempo, esta experiência oferece à pessoa uma perspectiva diferente. Nesta nova repetição, a pessoa pode aperceber-se de mal-entendidos passados ou de pontos importantes que deixou passar. Segundo Carl Jung, esta consciência permite ao indivíduo compreender-se a si próprio, resolver os seus conflitos internos e entrar no processo de amadurecimento espiritual. Nesta altura, as repetições funcionam como estímulos, como apelo. A transformação interior encaminha a pessoa para o desenvolvimento consciente. Jung defende que o desenvolvimento pessoal é um processo de integração. Esta integração significa que o indivíduo aceita os seus diferentes, por vezes conflituantes, aspectos internos e cria uma totalidade em harmonia com a sua mente consciente.
Tomar consciência da sombra ajuda o indivíduo a resolver conflitos internos e a aceitar-se de forma mais plena e completa. Aceitar a sombra não só traz uma cura psicológica, mas também uma transformação nas nossas relações com o mundo exterior. Quando uma pessoa começa a aceitar-se tal como é, essa aceitação permite-lhe estabelecer relações mais profundas e significativas com outras pessoas. Os eventos recorrentes desempenham uma função crítica na jornada de crescimento pessoal de uma pessoa. Segundo Jung, estas repetições não são meras coincidências. Cada repetição é uma mensagem apresentada pelo inconsciente ao indivíduo. Esta mensagem marca uma viragem significativa na evolução espiritual. As repetições direcionam o indivíduo para os seus conflitos internos, emoções reprimidas e aspectos não aceites. Carl Jung descreve o desenvolvimento pessoal como um processo de integração. E a base deste processo é a capacidade de compreender corretamente o significado das repetições. Quando uma pessoa compreende as repetições na sua vida, alcança um equilíbrio interior e atinge uma maior integridade psicológica. Neste vídeo falamos sobre o significado oculto dos acontecimentos recorrentes na sua vida. Então, o que pensa sobre este assunto? Os acontecimentos recorrentes na sua vida transportam realmente uma mensagem? Gostaria de partilhar exemplos das suas próprias experiências. Gostaríamos que partilhasse conosco as suas ideias, discutindo este tópico nos comentários. Não se esqueça de subscrever o nosso canal e de gostar dos vídeos. Os seus comentários são muito importantes para nós porque, com as suas opiniões e contributos, podemos tornar os nossos vídeos ainda melhores. Aguardamos os seus comentários. Já agora, o botão de subscrição no nosso canal foi ativado. É muito importante que se torne um membro Join para apoiar o nosso canal e assim podermos produzir mais conteúdo. Obrigado.